Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu lembro quando era criança, para mim, dia 24 já era o Natal, afinal. Que sentimento gostoso. Eu sei que não é para todo mundo, mas para mim me traz boas, na verdade, excelentes lembranças daquela comunhão, da festa em família. Manda aqui nos comentários como é que tá os preparativos para essa festa aí na sua casa. E para falar um pouco mais sobre o Natal, mas a essência do Natal, para falar, aproveitar o momento para falar sobre Jesus, eu convidei duas pessoas aqui de peso. Em primeiro lugar, eu quero te apresentar o pastor Fernando Herculano, que é pastor da Igreja Batista do Concórdia, não é isso, pastor? Isso. Obrigado pela sua participação, tá? Prazer participar. Além de pastor, o senhor também é formado, pós-graduado em filosofia Isso. e Bacharel em teologia, bacharel religião. Bacharel em teologia, religião e também alguma coisa na pedagogia, ou estou confundindo? Pedagogia, sim. Sou formado em Sim. pedagogia. Exatamente. Então, aí vocês já viram aí o currículo abençoado. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo para nos ajudar aí a entender um pouco mais de quem era Jesus. Eu quero trazer um pouco de curiosidade sobre o Jesus histórico e também para falar sobre isso, trouxe aqui meu amigo, meu parceiro, meu cunhado, minha ovelha, meu discípulo, Lucas Luciano. Meu garoto prodígio, né? Como eu sempre falava. Apenas 22 anos, mas um exímio estudante da teologia, um autodidata que já não é tão autodidata mais, já está ensinando grego no mestrado, né? Eu vejo aquelas histórias, sabe, pastor, daqueles teólogos que você vê assim, o cara com 20 anos já estava lecionando na faculdade de não sei o quê, e o Lucas é um desses. É um desses. E além disso, estudante de direito na Federal, né? Obrigado, Lucas, por ter aceitado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Todo mundo já sabe, né, gente? Natal comemora-se o aniversário de Jesus, né? E pergunta quantos anos Jesus está fazendo. Na opinião de vocês, quantos anos que Jesus está fazendo? Jesus nasceu em que ano? Como é que era um pouco do contexto ali de Jesus? Eu não vou direcionar e a gente vai fazendo um bate-papo aqui, tá? Para facilitar e não complicar para ninguém, ele então está fazendo 2024 anos, né? Há realmente um probleminha de calendário que, a posterior, foi encontrado, né, algumas divergências. Mas eu acredito que isso não vai fazer diferença, isso não vem ao caso para nós. O mais importante é nós celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, né? E por esse motivo, eu já quero desejar a todos que nos ouvem, né, um Feliz Natal, porque vale a pena celebrar essa data tão especial. Ainda que haja controvérsia quanto ao ano, quanto ao dia, quanto ao mês, quanto a tantas coisas, mas não importa. Realmente, há quase 2000 anos, essa é a data que tem sido usada universalmente para comemorar o nascimento do Salvador, que tem um enorme, grande significado para todos nós, não só para a cristandade, mas para o mundo. Jesus não nasceu em dezembro, provavelmente, né, Lucas? Bom, aí tem um debate muito grande, né? Dizem que não nasceu em dezembro, nem nasceu no século I depois de Cristo. Duas curiosidades que a gente tem, como o pastor falou. Existe um debate. O debate vai no sentido de que o historiador Flávio Josefo, historiador judeu lá dos primórdios, relata que algo como uma estrela cadente ou algum fenômeno astrológico aconteceu logo antes da morte de Herodes. E a gente consegue datar exatamente pela astrologia quando que essa estrela que Flávio Josefo relata aconteceu. E hoje é um consenso que ela aconteceu 4 antes de Cristo, porque a gente tem consciência. E se Herodes estava vivo quando Jesus nasceu, a conclusão é que Jesus nasceu antes de 4 de Cristo. E se Herodes emitiu um mandato para matar as crianças abaixo de 2 anos, dizem ali que Jesus nasceu entre 6 e 4 antes de Cristo. Essa é uma questão, mas como o pastor disse, não importa, né? O que importa é que Jesus nasceu, que a luz do mundo resplandeceu e que a gente está aqui para falar do Senhor Jesus. Sobre a questão de dezembro, o negócio é que naquela época, no relato de Lucas, né, isso não está no relato de Mateus, diz que quando Jesus nasceu haviam pastores pastoreando ovelhas no campo à noite. E isso é muito improvável que tenha acontecido em dezembro, porque é uma época muito fria. Os pastores não ficavam fora à noite em dezembro. Portanto, a maioria dos estudiosos coloca o mês do nascimento de Jesus ali na primavera, que é uma ocasião muito oportuna, da perspectiva climática, para os pastores estarem ali com as suas ovelhas no campo. Então, dizem que foi ali em março, abril, na primavera ali daquela época em Israel. Legal, interessante, né, pastor?
e Lucas, como que alguns detalhezinhos, né? Até mesmo você ter noção do clima da época interfere muito na forma da gente conhecer ali a história do negócio, né, pastor? Exato. Inclusive, essa questão da negação de que tenha sido em dezembro, realmente essa é uma corrente mais forte, mas ainda muitos defendem que, mesmo assim, a data de 25 de dezembro seria a data real do nascimento de Jesus. Inclusive, há pessoas já do segundo século que afirmaram, antes da comemoração do Natal, porque o Natal já é do quarto século, né? Por volta do ano 350 que ele começa a ser comemorado, mais ou menos igual se comemora. Claro que ao longo do tempo foi se acrescentando coisas. Mas no segundo século, já houve algumas figuras importantes da igreja que afirmava que o dia 25 de dezembro era o dia do nascimento de Jesus, inclusive não levando em conta essa questão. Alguns até chegaram a dizer que, não, os pastores continuavam apacentando também no inverno, porque realmente é inverno no hemisfério norte, né? Então seria mais difícil, mas alguns defendem que mesmo durante o inverno, eles continuavam apacentando as ovelhas, que, por exemplo, as ovelhas não tinha problema, porque... Cheia de lã, né? Era cheia de lã, né? Então não teria muito problema. Mas quer dizer, eu acho que essa polêmica, como conhecimento, ela é importante, mas ela não deve, vamos dizer assim, nortear ou, vamos dizer assim, atrapalhar a festividade. Sim, absolutamente nada. Porque o objeto da festa é o nascimento que aconteceu em uma data ou em outra. Nos 365 dias do ano, em uma dessas datas ele nasceu. Isso é certo. Mas eu só deixo isso porque há registros já do segundo século que ele tenha nascido no próprio dia 25 de dezembro. Tem as datas de janeiro, 6 de janeiro, março também, setembro. Setembro, né? Então, não importa. Sim. Está convencionado que é 25 de janeiro. Acredito que a gente precisa aproveitar essa data, que significa para nós... De dezembro. Dezembro. Não estou mudando absolutamente nada. Dezembro, né? Essa data que é convencionada, nós devemos, então, fortalecê-la. Muita gente nega, não apenas alegando uma data errada, mas também as coisas que, vamos dizer, orbitam a data e ao nascimento de Jesus, as figuras, os simbolismos. E também o dia 25 de dezembro é dia também de alguns outros deuses. Então as pessoas acham que essa data é uma data totalmente profana. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que data que não é dia de algum deus, hein? É difícil. É difícil. Se não é um deus, é um santo, né? É interessante essa história que o senhor contou sobre por quê. É importante entender um pouco, talvez, por que seja 25 de dezembro, que a gente tem uma compreensão melhor da nossa posição com relação ao Natal. Constantino, né, como ele falou muito bem, também no século IV, postulou que a festividade cristã com relação ao nascimento de Jesus seria 25 de dezembro. E 25 de dezembro, como o pastor aludiu ali, é a festividade romana com relação a Saturnália, né? Que é uma adoração ali ao sol, onde acontecia troca de presentes, onde aconteciam até mesmo orgias. É uma festividade romana onde se alegrava muito, onde escravos se sentavam na mesa com seus senhores. E Constantino colocou essa data, 25 de dezembro, a data do nascimento de Jesus, por dois motivos. O primeiro deles, dizem, para um pouco cristianizar esse feriado, né? Usar a oportunidade desse feriado pagão para inserir ali a cultura do cristianismo, de maneira a cristianizar esse feriado, ser até uma forma de evangelismo e etc. A outra é que, assim como esse feriado romano acontece no solstício de inverno, que é do 17 ao 25 de dezembro no hemisfério norte, é um feriado com relação à luz, com relação ao sol. Talvez Constantino tenha colocado isso, alegam, esse feriado nesse dia, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, é uma conexão entre Jesus como luz do mundo, como aquela luz que acende em meio à escuridão em Belém, para representar justamente esse festival e fazer essas associações de ideias. Exato. Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero saber, Diogo, você está aí no ponto? Eu estou aqui, gente, nos estúdios da Implantar Telecom, que abriu as portas desse lugar maravilhoso, para ceder aqui para a gente fazer esse podcast que tem transformado, impactado e mudado tantas vidas. E Implantar Telecom, gente, não deixou o Natal passar batido, não. Tem oferta especial de Natal, é um baita de um presente. Eu quero saber, ô Diogo, você tá aí? Tá me ouvindo? É isso aí, Leandrão. Conta pra gente. A Implantar Telecom,
vai dar de presente pro espectador que tá vendo hoje esse podcast que tá top demais. Para você, nosso espectador, que chegar lá e ligar no 41 41 0955 ou chamar no Instagram implantar.telecom e contratar o serviço de internet da Implantar, vai ganhar 1 ano de Sky Plus e Paramount Plus. E o melhor, Leandrão, para os torcedores mineiros, a Sul-Americana passa no Paramount Plus. Então vai conseguir acompanhar toda a Sul-Americana e a Conmebol através desse canal. Que legal. Olha só que presentão, gente. Você assinando agora a Implantar Telecom, falando que tá vindo através do podcast Vamos Mudar o Mundo, você vai ganhar 1 ano de Sky Plus e 1 ano de Paramount. E é justamente nesse canal que faz a cobertura oficial da Sul-Americana e você pode acompanhar o seu time. Então, gente, que presente de Natal que a Implantar Telecom está trazendo aqui para quem está ouvindo, assistindo o nosso podcast. Então, qual que é o número mesmo, Diogo? 41 41 0955. Ou pode chamar pelo Instagram implantar.telecom. Implantar.telecom no Instagram. Procura aí, gente. Eu tenho certeza que você vai ter estabilidade na internet aí. Internet em banda larga em altíssima velocidade, com um preço muito acessível e com um baita presente de Natal. Feliz Natal, viu, Diogo? Feliz Natal. Valeu. Valeu. Pastor, vocês estavam falando aí, né, sobre a questão do Natal e tal, que foi colocada numa data pagã e muita gente realmente é muito avesso ao Natal. Eu vejo alguns pastores, alguns cristãos avessos à data. Não, é mais um dia só, para mim não muda nada. Você acha que, sim, a gente pode aproveitar, Lucas, essa data, sim, para abraçar, para fazer um culto de repente especial na igreja, ou não? É mais um dia e para a gente não muda nada? Olha, essa data, realmente os evangélicos, pelo menos no nosso país, eles são muito afeitos a falar isso, que é uma festa pagã e não tem significado para nós. Talvez essa, ou certamente seria esta, a principal data que nós poderíamos nos apropriar dela para usar, para falar de Cristo. Porque se nós saíssemos agora ali na rua e perguntássemos 100 pessoas o que é o Natal, quase todos iriam dizer, é o nascimento de Jesus. Pera lá, isso não tem nada de pagão. Isso é importante, isso é valioso, que nós deveríamos aproveitar e apropriar. Simplesmente o motivo, o fato. Depois nós vamos falar das outras questões que envolvem o Natal. Mas o tema central do Natal é esse. O Natal é isso, o nascimento de Jesus Cristo. E o que isso significa? Há um argumento que é aquele seguinte: a Bíblia não ordena cumprir ou guardar essa festa. Realmente, não há. Na verdade, no Novo Testamento não existe nenhuma festa que é ordenada. As que nós temos, assim, que podem parecer um pouco com o Natal, seria uma festa religiosa para nós, seria a Páscoa, que também não é bem usada por nós mesmos, e talvez aquela semana da Paixão, que está ligada à Páscoa, culmina com a Páscoa, né? A Igreja Católica comemora a Sexta-feira da Paixão e a Semana da Paixão. Na verdade, eles começam no Domingo de Ramos, é bem mais ampla a festa. Eu acho muito importante, nós poderíamos nos apropriar mais por causa, sobretudo, do Natal, pelo seu significado. O que é o Natal? O nascimento do Salvador. O nascimento significa o momento mais glorioso da história humana, porque é o encontro de Deus com a história. É quando ele, o Filho de Deus, ele entra no mundo, o seu nascimento. Realmente não há orientação no Novo Testamento para que guardemos o Natal. Mas o nascimento é narrado. É narrado em Mateus, é narrado em Lucas, de uma maneira com muitos pormenores. É uma promessa do Antigo Testamento, até do lugar onde ele nasceria, como nasceria e várias características do seu nascimento, da sua mãe virgem, e assim por diante. Então, é um assunto altamente importante para todos nós. Então, eu acredito que é um momento em que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pararia para ouvir sobre Jesus, seria nessa data. É a data mais propícia. Eu mesmo tenho essa experiência. E eu nunca vi ninguém rejeitar eu abrir a Bíblia nessa data e falar de Jesus, enquanto que em outro momento algumas pessoas poderiam rejeitar. Por quê? Estão participando de uma festa a qual o sentido principal, o motivo, é o nascimento dele,
de Jesus, o Filho de Deus. Então, nós precisamos aproveitar e falar disso, e aproveitar bem essa data, ao invés de jogar pedras nessa data, que é importante. Existem outras comemorações que a gente pode falar mal delas, tem um carnaval, dentre outras, mas se Halloween, fala do Natal... Né? Às vezes o cliente curte mais o Halloween e fica Halloween, Natal, né? então, o que tem? O que podemos aproveitar disso? Nada, absolutamente, mas o Natal, sim, é uma data que nós deveríamos aproveitar. E é interessante essa versão que o senhor citou, que muitos crentes têm ao Natal. Existe um ditado puritano antigo sobre o Natal que era There's only one holy day. Aí eu tenho um jogo de palavras aqui, eu traduzindo em português só existe um dia santo, que contrapõe a ideia de Natal. Só que holy day, dia santo, também é holiday, que é feriado. Então, então eles estão trazendo justamente essa ideia de aversão ao Natal. E eu concordo muito bem com o pastor, que é uma oportunidade, como se fosse um processo mnemônico, uma questão de memória, para a gente se lembrar de Jesus, se lembrar do nascimento de Jesus. Ninguém aqui está declarando com unhas em dentes que Jesus nasceu 25 de dezembro, etc. Não, é uma data para a gente se lembrar, para a gente falar disso. E é por isso que muitas igrejas adotam o calendário litúrgico, onde, de acordo com os dias do ano, se comemora e se fala na igreja de certos temas específicos, Domingo de Ramos, Páscoa, agora o Natal. Agora, para muitas igrejas, a gente está no período do Advento, né? Que são as 4 semanas que antevêm o Natal, de preparação ao Natal. Eu acho muito bonito quando, em dezembro, numa igreja, se está expondo Lucas 1 e 2. O pastor está pregando ali uma série em Lucas 1 e 2, uma série em Mateus 1 e 2, mostrando para a igreja a história do nascimento de Jesus, mostrando quem Jesus é, as promessas que anteveram esse nascimento. Eu acho isso muito bonito, como o pastor disse, excelente, uma oportunidade. Boa oportunidade, né? Para a gente lembrar de Jesus. E quantas vezes nas festas familiares já está todo mundo inclinado, né? Sim. Aquele sentimento. E não é uma oportunidade de repente, abrir uma Bíblia, de antes da ceia, fazer uma oração. E falar do verdadeiro sentido do Natal, né? Exato. Muito mais até mesmo, pequenos símbolos do Natal reverberam a história do nascimento de Jesus. A estrela na árvore de Natal, trazendo na memória a estrela que guiou os 3 reis magos, que a gente pode comentar deles depois. Tem a questão da troca de presentes, que enfatiza na questão dos magos darem os presentes a Jesus. É muito bonito, até que as pequenas coisas do Natal, por mais que há essa mistura com elementos pagãos, o pinheiro e o Papai Noel e etc., mas trazem à memória elementos da cultura cristã, que é muito bonito. E vocês acham que é bom ganhar presente no Natal mesmo? Tem que dar presente? É mais bem-aventurado dar do que receber, né? Mas é claro, se é troca, então todo mundo vai dar e vai receber. Não, é interessante isso. É muito interessante, porque o doar é muito bom. Então, essa festa, essa questão do dar presente, eu sei que alguns vão dizer, mas é só o aniversariante que ganha, né? Mas não, mas é diferente, porque não é só o aniversariante. Todos se presenteiam. Então, isso tem um significado nobre, importante, mas em homenagem a ele, em lembrança dele. É bem verdade que os evangelhos descrevem que ele realmente ganhou o presente desses viajantes do Oriente. Levaram para ele ouro, incenso e mirra. É bem verdade que isso não aconteceu no seu nascimento, esse fato. É mais tardio, essa visita dos homens lá do Oriente é um pouco mais tardio do seu nascimento. Então, uma questão que eu sempre acreditei que os magos chegaram no dia que Jesus nasceu. É o que é contado, né? Aí é a ideia da manjedoura, né? Sim. A manjedoura é aquela representação com o presépio, né, na verdade, o presépio com a representação da manjedoura, a criança na manjedoura, os seus pais, algumas pessoas, os reis magos entregando seu presente, os animais ali perto, né, que era um lugar de animais e tal, mas é mais tardio a visita deles, talvez chegasse até a idade de Jesus há 2 anos, quando eles chegaram a visitar a Jesus ainda criança. E tem muitos motivos para isso, né? Um dos motivos é que é dito lá no Evangelho de Lucas que depois, passados os dias da purificação, segundo a lei de Levítico, depois de 33 dias que a mulher teve o parto, ela tinha que ir ao templo sacrificar para a purificação dela. E passados 33 dias da purificação, eles desceram para Jerusalém. E é muito impensável de que eles tenham descido para Jerusalém depois da visita dos reis magos.
que já estava com aquela advertência ali de Herodes, aquela possibilidade de matar a criança. Senão eles não desceriam. Senão eles não desceriam para Jerusalém. Então, provavelmente, eles desceram para Jerusalém e depois talvez eles tenham permanecido um tempo ali em Belém e os reis magos tenham chegado. E aí tem aquela discussão, igual o pastor falou, pode ter sido 2 anos, pode ter sido meses, semanas. Tem argumento para todos os lados. Mas uma coisa interessante sobre os magos é que a Bíblia não fala nem que eles eram 3, nem que eles eram reis, né? E eu sempre imaginei isso desde pequeno. 3 reis magos. 3 reis magos. A gente sempre decorou a figura do presépio, de novo, que deixou essa Forte ideia. Isso na gente, né? Exatamente. É isso. É a tradição. A tradição diz, você pode recontar a tradição até o século II sobre a questão de serem reis, os magos, né? Tertuliano vai falar disso, mas muito provavelmente essa associação aos magos como reis devido a uma promessa do Antigo Testamento de que os reis viriam adorar o rei Davídico, os reis viriam adorar o Salvador, e por isso associaram os magos, os magoi ali, a reis. E a questão do número 3 é porque foram dados 3 presentes. Mas no Evangelho só fala que eram magos no plural. 21 pode, 2 pode ter levado 3 presentes. Ou 5, ou 10. É importante frisar uma coisa, olha bem, Jesus ele já era o Messias prometido para Israel desde os livros, quer dizer, desde Gênesis, na verdade, e muito fortalecido nos livros messiânicos, como Isaías, por exemplo. E no nascimento de Jesus, os judeus, na verdade, não sabiam o que estava acontecendo, ainda que tivesse todos os sinais. Veja bem, algumas pessoas improváveis é que souberam que o Messias estava nascendo, como, por exemplo, esses homens do Oriente, que não eram judeus, eram gentios, eles não faziam parte da cultura. O que eles foram fazer lá? Como que eles ficaram sabendo disso? Eles foram lá, e não somente eles, aconteceu também de pastores, para quem apareceu um anjo. Depois no templo, nesse caso que você acabou falando, quando eles foram lá na apresentação de Cristo, 2 anciãos, Simeão e Ana, eles ali declararam que ele era o Messias. E por incrível que pareça, a classe sacerdotal, a classe política, religiosa, de um modo geral, a classe religiosa, ninguém sabia o que estava acontecendo. E não ficaram sabendo. Quase, a maioria nunca ficou sabendo, porque eles nunca creram. Isso que eu ia falar, parecia já um prenúncio do que iria acontecer dali em diante, né? Mostrando que nós não podemos apenas ter informações. Nós precisamos de ter uma vida devotada, espiritual, uma vida em comunhão com Deus, porque é assim que ele pode revelar. Então, esses homens do Oriente tinham comunhão com Deus? Eu não sei. Mas Deus se revelou a eles. E, na verdade, o reconhecimento da pessoa de Jesus passa por uma revelação, né? Quando o próprio Pedro falou, tu és o Cristo, Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Então, o próprio reconhecimento da pessoa de Jesus, ela é derivada de uma revelação. Nós precisamos da ajuda de Deus para compreender isso. Então, olha bem, falando sobre o Natal. Então, se essa data eu desprezo, talvez ainda eu não compreendi a coisa. Eu preciso compreender isso, porque muitas pessoas com muita simplicidade tanto reconhece a data, mas não apenas reconhecem, mas realmente tem o seu coração com muita alegria e ação de graças e transmite isso, o nascimento do próprio Salvador, para as pessoas. Fala de Jesus. É verdade. Então, nós precisamos de muita simplicidade, além da própria revelação espiritual, porque se nós, às vezes, nos enchermos meramente de informações, pode ser que a realidade passe aos nossos olhos e nós não a percebamos. Verdade. Acho que uma coisa que o pastor citou, que é muito bonito sobre o Natal, que é uma das mensagens centrais sobre o Natal, é a questão da humildade. Sim. A questão de que o Deus Todo-Poderoso entrou na criação, não no meio da aristocracia judaica, não em Jerusalém, no templo, no centro da vida judaica. Não, ele nasceu em Belém, pobre, uma manjedoura. É esse Deus Todo-Poderoso que se identificou com os fracos, com os oprimidos. É muito bonito isso que Lucas mostra no evangelho dele, que Lucas está sempre fazendo uma comparação entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. E ele coloca sempre Jesus como superior a João Batista. João Batista talvez tenha nascido em Jerusalém, que ele nasceu numa família sacerdotal importante, que ele 6 nasceu anos antes 6 meses antes de Jesus. Mas João Batista era o que anunciava o caminho. Jesus era o caminho. João Batista anunciava o cumprimento da profecia, mas Jesus era o cumprimento dessa profecia.
esse Deus todo-poderoso que nasce humilde. E tem uma frase muito interessante do Matt Smethurst, que ele fala o seguinte: milhares de vezes na história um bebê virou rei, mas só uma vez um rei virou bebê. E eu acho que é isso que o Natal traz de mensagem pra gente, essa humildade, de que Deus, ele usa a sabedoria dos sábios e os confunde, esse Deus que reverte as expectativas humanas, desse Deus que é irônico muitas vezes, que usa justamente as situações mais improváveis. Afinal de contas, Isabel era estéril, Maria era virgem. E aqui aqui está reverberando muitas situações do Antigo Testamento. Afinal, Ana, mãe de Samuel, era estéril. A esposa de Abraão era estéril. Deus, ele gosta de usar a improbabilidade para fazer o que ele tem para fazer. E eu acho que o Natal é o ápice, é o cume de Deus fazendo essas reversões humanas. Como o pastor disse muito bem, as pessoas que deveriam saber na lógica humana do nascimento de Jesus, tinha toda a informação e que havia aquela expectativa judaica do Messias nascer em Jerusalém e reinar e destruir César. É muito interessante. É a leitura errada. É a leitura errada. É muito interessante quando você lê os textos que estão ali entre os dois testamentos, os textos do judaísmo do Segundo Templo. Eles narram que o Messias nasceria em Jerusalém e de que ele iria até Roma com seu exército, ele iria pegar César pelo pescoço, arrastar César até Jerusalém e julgar César junto com seus anjos. Olha a visão que o judeu tinha, entende? Uma visão totalmente militar do Messias, de poder bélico, de autoridade. Jesus nasce em Belém e é criado em Nazaré, né? Nazaré. Uma cidade bem... foge pro Egito. Galileia, né? Viveu na Galileia. Um lugar bem simples, formado por maioria camponeses, pessoas pobres. O que o Lucas acabou de falar, a gente pode expressar isso em uma frase que já foi dita lá pelos pais. Ele, sendo Deus, se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Então, na verdade, Jesus, a teologia diz que ele tem duas naturezas, né? Ele é Deus, porque Deus ele é complexo, plural. Há em Deus uma substância e três pessoas. É a explicação, Tertuliano, quem cunhou essa expressão para explicar a Trindade. Essa palavra nem existe na Bíblia, mas só que esse fenômeno é bíblico, está lá na Bíblia. O pai que envia o filho, é o nascimento, a encarnação, a Bíblia chama de encarnação. O filho que volta para o pai, sai, entra, o seu nascimento é entrar no mundo. A sua ida, a ascensão é sair do mundo. Ele mesmo falou que ia deixar o mundo, né? Ainda que ele esteja misticamente, espiritualmente aqui. E ele diz enviar o seu espírito, então um que envia o outro. Então, olha, ele sendo Deus se torna homem sem ser Deus. Quer dizer, o Deus imutável mudou. O Deus imutável mudou porque o Filho, ele agregou a natureza humana a si mesmo no seu nascimento, na sua concepção, vamos dizer assim, né? Antes do nascimento. E muitas pessoas podem achar assim demais, até vão usar a questão dos mitos e também dos deuses gregos, porque tem essa história de Deus Pai, Deus Filho também. Só que no panteão grego existe uma infinidade de deuses. Né? Tem essa história de um Deus coabitando com uma humana. Exatamente. Então não é novidade, né? E a Bíblia não está copiando, como alguns acusam, absolutamente. Inclusive o Antigo Testamento é muito mais antigo que a cultura grega. Então, absolutamente. Então, Jesus, o que ele faz? Ele agrega uma nova natureza com o seu nascimento à natureza humana. Só que a natureza humana não é estranho a ele. Por que não é estranho a ele? Porque ele é criador, Jesus. Ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Então, ele realmente, é claro que isso é uma humilhação, não é só a questão da manjedoura, da cidade, da região que ele morou, seus pais, não. É simplesmente ele deixa a glória, que é uma coisa que a gente só sabe pelo que está escrito, a gente não entende o que é glória. Glória são as coisas pertencentes a Deus. Ele vira homem, ser humano, um feto. Nasceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar. E assim por diante, olha bem, é por isso que Paulo chama que esse diz na carta aos Filipenses que esse é o esvaziamento do verbo. Ele se humilhou quando ele se torna humano. Então, olha bem o que o nascimento de Cristo, a humanidade de Cristo, nos proporciona uma riqueza absolutamente grandiosa. E nesse caso, nós vamos abrir aqui duas coisas muito amplas. Então, nós estamos falando de um homem que era Deus e é Deus,
Ele primeiro era Deus eterno, mas na história ele entra no mundo como homem, sem deixar de ser Deus. Então ele tem duas naturezas. Então Jesus é homem. A Bíblia registra sobre ele, livros registram sobre ele, a história registra sobre ele. Mas esse mesmo homem é também Deus. Que em um livro, a história humana, nada pode comportá-lo, porque ele é antes de todas as coisas. Ele então cria o mundo, cria os homens, ele entra no mundo e ele se torna homem. Ele vem para a sua criação. Profundo. E trazendo um pouco mais de elemento histórico, eu acho que é muito interessante. Jesus, ele nasceu em Belém, mas foi criado, passou sua infância em Nazaré. Por que ele foi parar em Belém? Belém foi o lugar que ele nasceu de uma maneira providencial. Houve aquele recenseamento. Houve uma promessa, né, de que o Uma Messias iria em Belém. De que o Messias nasceria em Belém. Miqueias, né? Miqueias 5, isso. E aí, já perto de Maria dar à luz, houve um recenseamento e eles tiveram que ir para a sua cidade. Eles foram lá para a sua cidade natal. Que não é aleatório, é a cidade de Davi. Cidade de Davi. Cidade de Davi. Exato. Mateus enfatiza vez após vez que Jesus é o filho de Davi. Filho de Davi. Da descendência de Davi. E aqui a gente traz à tona todas aquelas promessas messiânicas, 2 Samuel 7, onde a aliança de Deus com Davi, e que Deus promete que da descendência de Davi viria aquele que haveria de reinar pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Deuteronômio, se não me engano, né, que o cetro não se afastaria de Judá. Justamente. E na Bíblia há essa posterioridade que se passa e vai se excluindo, vai se afunilando cada vez mais, porque de Esaú e Jacó Deus escolhe um. E dos filhos de Jacó, Deus escolhe Judá, das duas tribos, Deus escolhe Judá. E das dinastias que haviam em Judá, Deus escolhe a dinastia de Davi. E assim vai se afunilando o povo de Deus no Antigo Testamento até chegar em Jesus, que é o verdadeiro Israel, que é o verdadeiro israelita, que é o cume das promessas de Deus e que é o cumprimento da profecia de 2 Samuel 7, de que da descendência de Davi viria aquele que haveria de reinar pelos séculos dos séculos, né? Não é à toa que é Belém. Se ele é rei dos reis, obviamente que ele teria direito, se Israel ainda mantivesse essa hegemonia dos reis de Judá, ele talvez seria um rei natural, ok? Mas Israel, desde o exílio babilônico, que está por volta de 500 e tantos anos antes de Cristo, nunca mais depois daquele rei, o último rei que foi vencido por Nabucodonosor, teve um rei da tribo de Judá. Não teve mais rei. O Herodes não era de Judá. Ele era até estrangeiro, inclusive. Dizem que ele foi convertido ao judaísmo, mas ele era estrangeiro. Então Israel nunca mais teve um rei da tribo de Judá. O único depois disso, de fato, é ele, Jesus Cristo, que é rei dos reis, da tribo de Judá, herdeiro do trono da família de Davi. Esse é o motivo, então, pelo qual ele foi, a sua mãe e seu pai se dirigiram a Belém para que lá ele nascesse. E ele nasceu, então, interessante que esse censo, ele foi um censo, vamos dizer assim, maldoso, né? Por parte do imperador e tal. E aí Jesus, a família dele, então, é chamado por um decreto de um rei pagão, Pagão ímpio, mas o decreto do rei ímpio justamente coopera com o plano de Deus. Como isso nos ensina, né? Como isso traz... É a providência, né? Né? A providência é o governo de Deus na história. Aconteceu no Egito, aconteceu com José, aconteceu com Ruth, aconteceu com Jesus. Às vezes a pessoa pode estar assistindo assim, mas estou sendo injustiçado, isso está acontecendo, etc. Calma. Às vezes essa injustiça que está sendo levantando contra você está te conduzindo para a palavra que hoje em dia todo mundo gosta de usar, para o propósito. O propósito é verdade, mas é verdade. O propósito que Deus tem para você. E aí depois ele volta para a cidade onde os pais dele moravam, Nazaré, não é isso? Depois do Egito. Então vamos lá, vamos fazer o... Providencialmente eles foram para o Egito. E depois também havia também uma promessa. Há uma questão de cronologia aí. Fala um pouco sobre o Egito aí, Lucas. Há um pouco de cronologia aí, a ideia de que Jesus nasce em Belém, vai para Jerusalém, que é perto de Belém. Depois ele se estabelece um tempo ali em Belém, para o filho dar os primeiros passos. Vem os magos, o José tem seu sonho, que ele deveria fugir para o Egito. Até porque dos magos voltarem para a Babilônia, que eles não passam por Jerusalém, segundo a história bíblica, para não ter que contar para Herodes que o filho está lá.
Eles fogem para a Babilônia. Até Herodes perceber que os magos deram um calote nele, demorou um tempo. Então, até Herodes dar esse mandato para matar as crianças até 2 anos, e talvez seja por isso que Herodes fala 2 anos para menos, porque talvez já tinha tido um tempo que a história dos magos tinha se passado. Para dar esse tempo, então, provavelmente o decreto de Herodes veio depois, né? E aí José tem um sonho, que Deus adverte ele por meio de um sonho para ele fugir para o Egito, e ele foge para o Egito e depois volta para a sua cidade natal, para a sua cidade, que é Nazaré. Mas acho que nessa questão do Egito tem uma coisa que a gente passa muito despercebido para a gente, que é a ideia de como Jesus está recapitulando nele mesmo a história de Israel. Sim. Porque Mateus, quando ele está narrando essa história de Jesus voltando do Egito, ele cita uma passagem do Antigo Testamento, Oséias, que fala: do Egito chamei o meu filho. E essa passagem é muito debatida entre os estudiosos, porque no contexto de Oséias, Oséias não está falando do Messias. Oséias não está falando de Jesus. No contexto, Oséias está falando de Israel. Deus está falando de Israel. Do Egito eu chamei o meu filho. Quem? Sim. Israel. Israel era filho de Deus no Antigo Testamento. E isso mostra como é que Oséias entendia e como é que Mateus entendia que Jesus estava incorporando Israel nele mesmo. Por quê? Deus fez a criação, Israel era para ser o povo que mediava Deus à sua criação. Israel deveria ser o povo que iria transmitir a bênção de Deus para todos os povos, nações, sobre toda a criação. Só que Israel falhou. Então Jesus desce para fazer o que Israel não conseguiu fazer. Jesus, ele recapitula nele mesmo a história de Israel. Então, assim como Israel foi para o Egito, Jesus foi para o Egito. Assim como Israel passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto com Satanás. Assim como Israel era constituído ali de 12 tribos, Jesus, ele reúne 12 discípulos. E é engraçado que todos os evangelistas contam a história de Jesus como se fosse um êxodo. Jesus saindo da Galileia e até chegar no ponto final da história dele, que é onde? Em Jerusalém, que ele morre. Jesus, ele deve ter ido na sua vida para Jerusalém várias vezes, mas os evangelistas enfatizam uma vez e a última vez. O evangelho é essa história de caminho, de êxodo, para fora do deserto, chegando em Jerusalém, justamente transmitindo, reverberando a história de Israel, que sai do deserto do Egito e chega a Jerusalém para reinar. Então Jesus entra para Jerusalém para ser declarado rei. Só que aí está a grande reversão das expectativas humanas, que é que Jesus se torna rei crucificado, não destronando o Império Romano. Profundo, profundo. É. Que bate-papo, hein? Bate-papo de qualidade. Mas vamos falar, a gente não se sabe muito, ou quase nada praticamente, com relação à infância, com exceção daquele episódio onde ele dá uma sumida lá, preocupa seus pais. Mas Jesus, então, ele reencontra com João Batista e ele cumpre ali, é batizado, né? Isso foi em Nazaré? Quem é batizado? O João Batista? O João Batista. Eu não me lembro agora. Eu também não estou recordando onde foi que aconteceu. Não sei se a Bíblia fala. Também não sei acho, se a Bíblia fala. Também acho que não. E aí começa, então, o ministério de Jesus. Mas né? é improvável Depois que do seja em batismo. Nazaré. Porque Bem Nazaré provável. é bem ao norte, né? Bem longe na Galileia. E João Batista, ele viveu ali perto da região de Jerusalém, nos Improvável, desertos, né? Bem improvável que seja Aham. em Nazaré. Mas Ele bem mais já provável- na sua vida adulta, ele morava em Cafarnaum. Ele vive a sua Jesus morava infância na casa, em- dizem que na casa sim. da tia, né? Em Cafarnaum. Ele viveu na sua cidade criança, que era uma cidade muito pequena, que muitos, vila inclusive, mesmo. dizem, muitos aí tentam acusar que a cidade nem existiu, né? Pelo fato dela ser muito pequena, mas Tinha existiu. cerca de 400 habitantes. É. Tão pequena. Era uma vila, realmente, a cidade que ele, quando era criança, ele morou, em Nazaré, né? E depois, na vida adulta, Cafarnaum, onde até durante os ministérios ele voltava, né? Com seus discípulos, passava ali na sua própria casa, a casa da sua família, né? Então, esse assunto realmente é de uma importância muito, mas muito grande realmente para todos nós, e nessa data, nós realmente, do Natal, nós precisamos tentar reavivar ou trazer a lembrança para que a gente fale para aquelas pessoas que precisam realmente ter mais conhecimento do nosso Salvador, e a gente vai ver que a vida dele está muito ligada a tudo do Antigo Testamento, uma história muito bonita, com Israel, né? Israel tem tudo a ver com isso, né? A gente tem que entender que Israel, inclusive, o povo, foi formado, é claro, para ser um modelo de povo para o mundo, mas, sobretudo, para ser o receptáculo de Jesus Cristo. É verdade. E nasceu em Israel, da descendência do povo hebreu, de Judá, da tribo de Judá,
E ele é o rei para sempre, é o rei eterno e é o rei que haverá de governar, como diz, você citou o texto lá de Gênesis, né? Que o cetro não se afastará de Judá, que era a tribo que dava os reis para Israel, e ele dessa tribo e é chamado no Apocalipse de rei dos reis. E houve muito durante a história quem o reverenciou como rei, como por exemplo um tal rei Abígaro ou Abigaro, que ficou sabendo que Jesus estava sendo perseguido de morte e queria levar. Isso é uma carta que o próprio Eusébio de Cesareia, ele diz ter lido nos arquivos de Roma. Esse tal de Abígaro, de um pequeno reino da Ásia, queria mandar um exército para livrar Jesus da cruz. E ele era doente, ele queria ser curado. Mas Jesus não foi. Diz a tradição que Jesus escreveu uma carta para ele dizendo que ele não ia, ele não podia ir, mas que ele iria mandar um dos seus discípulos. E um discípulo dele foi lá, diz essa carta, tem a carta do rei e a carta de Jesus. Tá? E que o discípulo de Jesus foi lá para pregar e ele foi curado e o seu reino se converte a Cristo. Porque a ideia é essa, Jesus nunca escreveu nada, realmente. Isso é vamos dizer assim, é um livro apócrifo. São duas cartas, na verdade. Uma do rei Abígaro, que enviado para Jesus, e uma de Jesus respondendo a ele. Então, mostrando que isso foi... Eusébio viveu do 3º para o 4º século, e ele diz ter consultado esse documento antiguíssimo na sua época. Nossa. É impressionante. Para cada um, vou começar pelo Lucas. O Lucas é um jovem, tem 22 anos, né? Como que você percebe, fora o mundo eclesiástico, né, igreja e tal, como que os jovens têm se relacionado com Jesus? Quando se fala Jesus entre a juventude e tal, como que é a recepção, na sua opinião, no seu ponto de vista? A juventude não cristã? Não cristã. Eu sei que você não tem tanto contato, né? Mas eu tenho, tá assim, eu tenho assim, na faculdade. Grupo de amigos e tal. Como você percebe lá fora? Eu vejo duas coisas. Uma delas é uma aversão a Jesus, um desprezo muito, talvez, pelo que fizeram em nome de Jesus do que pelo que Jesus fez. E, por outro lado, eu vejo muito um sentimento de Jesus era um sábio, Jesus era só um judeu, eu tenho um relacionamento com Jesus... Entende? Ou a ideia de eu pertenço a Jesus, mas eu não me preocupo em ler a palavra dele, eu não me preocupo em comunicar com ele em oração, eu não me preocupo em estar em comunhão com os filhos dele. Eu vejo muito essa ideia, sabe? De assumir para si mesmo, eu sou filho de Jesus, mas não dá nenhuma evidência. E o que você diria para essas pessoas hoje, agora, nesse Natal? Eu diria para essas pessoas de que Jesus, ele é a luz do mundo que veio para afastar todas as trevas desse mundo, tudo aquilo que causa preocupação, angústia, tudo aquilo que não dá esperança, tudo aquilo que não completa o vazio do seu coração, mas que Jesus também é alguém que é necessário um compromisso com ele. Só ama o filho quem obedece os mandamentos dele. Só ama o filho quem busca ter um relacionamento com ele. E que a melhor maneira para conhecer Jesus é justamente isso. O cristianismo não é uma religião de salvação por obras. Ninguém é salvo por ler, orar, ler a Bíblia, ser parte da igreja. Não, tudo isso é evidência de uma pessoa que já foi salva. Mas o verdadeiro evangelho é de que esse Deus todo-poderoso, Deus criador, fez parte da sua criação, entrou no meio da história para salvar a gente. E isso porque ele não entrou para salvar a gente porque a gente é simplesmente incapaz de nos salvar. Essa é a mensagem do Natal. Nós éramos incapazes de nos salvar e Deus entrou na história encarnado como um homem justamente para pagar pelos nossos pecados. É isso que falam os evangelhos, né? É isso. Aí ficou o recado aí. Depois você faz um corte e manda no Natal para seus amigos. Pastor Herculano. Fernando Herculano, né? Isso. O senhor é pedagogo também, Sim. né? Como que o senhor vê que hoje as crianças estão recebendo e ouvindo falar de Jesus? Dentro das igrejas evangélicas, elas obviamente têm recebido essa mensagem, né? Porque normalmente tem classes, escolas bíblicas e tudo mais. E normalmente a igreja também usa materiais bem direcionados, como revistas, com desenhos, músicas e tantas outras coisas. Do lado de fora da igreja é um pouco mais difícil, né? Porque talvez elas tenham pouco contato com isso.
Eu quero só frisar Sim. a respeito dos materiais das crianças. Por exemplo, uma revista de criança vai ter desenho de Jesus, de Maria, José e de tudo mais, né? Eu citei aqui uma hora sobre o presépio. Presépio era um costume católico. Por exemplo, o evangélico normalmente não mexe com presépio, porque coloca-se imagem lá, né? Da manjedoura e assim por diante. Inclusive aqui em Belo Horizonte tem um presépio muito conhecido, né? Muito conhecido, muita gente vem de longe para conhecê-lo. Olha bem, qual seria a diferença desse presépio para uma revista desenhada? Talvez nenhuma. A menos que o presépio as pessoas se prostrem ali, adorem, façam preces e assim por diante. Não há diferença, porque é uma maneira pedagógica. Sim. A revista é um modo pedagógico para ensinar a criança. O presépio é claro que pode ser perigoso, porque também dizem que as imagens também, às vezes que são adoradas, elas eram só uma representação, era um modo pedagógico de ensinar sobre um personagem, sobre a fé. Mas virou um culto. Para uma igreja que era analfabeta. Exatamente. A maioria das pessoas não sabiam ler. E não tinham Bíblia também. Bíblia as pessoas não tinham na antiguidade, basicamente, né? Então, as formas pedagógicas, elas estão presentes na Bíblia. Quando, por exemplo, o Lucas citou a questão, ele fez esse paralelo entre Israel e Jesus, isso é uma maneira pedagógica do Antigo Testamento. Dessa forma, quer dizer, Deus estava preparando um povo para entender o que iria acontecer. Só que falhou, não o plano de Deus. Eles falharam. Aqueles que estavam sendo educados para esse plano, educados de uma maneira pedagógica, porque o Antigo Testamento é cheio de tipos, de imagens, de figuras. Mas só que quando chega a realidade, eles não compreenderam. Esse que é o problema. Qual que é o problema, então, da pedagogia se ela aconteceu? Por exemplo, o próprio templo, ele é muito pedagógico, né? E tudo que aconteceu, serpente no deserto, é pedagógico, e assim por diante. É porque é uma figura, é uma imagem do que iria acontecer. Mas falhou com as pessoas com a realidade. Porque a realidade, ela normalmente é sempre muito superior do que aquilo que as coisas que são sinais ou símbolos estão representando. Então, às vezes, a pessoa não consegue chegar na realidade. Foi o que aconteceu com o próprio povo do plano de Deus, os judeus, que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E aí, o evangelho ele vai para os gentios. Mas o Natal, normalmente, usa-se isso. As próprias igrejas, eu já tive várias participando disso. Eles sempre têm uma maneira pedagógica, inclusive, para lidar a respeito do Natal e também da própria pessoa de Jesus, com os seus símbolos, com os ensinamentos, com as histórias, com as figuras, que eu acho que principalmente para as crianças, é muito, mas muito válido e importante, certamente. E é importante, a gente sabe também, né, da importância da tradição oral, né? Até para a gente conhecer o que a gente conhece hoje, para a Bíblia ser escrita e tal. É importante os pais. Hoje a gente vive um tempo de falta de tempo e muitos pais têm falta de tempo para ensinar os seus filhos. Então é muito importante, principalmente, você que é um pai cristão, ensinar, contar histórias, né? A gente falando da pedagogia, compre a Biblinha. Tem um aplicativo de Jesus, que é tão maravilhoso, de Bíblia, que conta a história de Jesus. Acho que a gente está perdendo, a nossa sociedade hoje está perdendo um pouco dessa questão de contar histórias, né? Os pais não sentam mais para contar as histórias. Achei tão interessante, a minha filha estuda, graças a Deus, numa escola confessional. E aí, uma vez, uma pessoa perguntou para ela, na época da Páscoa, e aí, você ganhou seu ovo de Natal? Ou seu ovo de Natal? Seu ovo de Páscoa? E ela falou assim... Sim, mas a Páscoa não tem a ver com o ovo, né? É Jesus que morreu e ressuscitou. Então, a importância, né? A gente, como cristão, a gente não terceirizar, não deixar para a igreja educar, não deixar para a internet educar, mas a gente contar as histórias, falar de Jesus. E, pastor, você tocou em algo extremamente significativo, que é essa ideia de que nós aprendemos principalmente não por proposições lógicas, frases soltas e etc. Não, a gente aprende por meio de narrativas, por meio de histórias. É assim que sempre foi. Esse é um pressuposto da Bíblia. A Bíblia é uma história do início ao fim. E a gente só entende a história de Jesus, a história do nascimento de Jesus, a gente só apreende, internaliza essa história de que Jesus nasceu quando a gente insere no meio de uma história.
que começa desde Gênesis. Uhum. Podia falar que muito bem, a história de Jesus é, na verdade, a história do Deus de Israel. Sim. Esse Deus que em Gênesis estava criando uma morada para si e um povo para ele ter relacionamento. E esse povo, como eu disse, é a mediação entre Deus e o mundo. Esse povo deveria espalhar as bênçãos de Deus para todo mundo. Só que aí o pecado mancha a criação. E Israel percebe que ela não somente é incapaz de solucionar o problema do mundo, mas ela mesma faz parte do problema. Israel é parte do problema. E Deus, que habitava no meio do povo ali em Jerusalém, no templo, afinal o templo era isso, era um lugar da presença de Deus, esse Deus sai do templo. É isso que narra lá na visão de Ezequiel, capítulo 1, onde nós temos a visão, Ezequiel tem a visão do templo e tem a visão da glória de Deus em cima de 4 rodas que sobe e vai para o meio do deserto. Deus vai embora. E naquela época, no Antigo Testamento, nos outros povos, era muito comum essa noção de que antes de uma cidade ser destruída, o Deus tinha saído da cidade. E Deus, esse Yahvé, ele sai do meio de Israel porque ele não consegue viver com a rebelião e a desobediência de Israel. Ele vai embora. E Jerusalém é completamente destruída pelos babilônios. E o povo é exilado como escravo para a Babilônia. E aí, Deus, quando Jerusalém é destruída, e é muito legal isso no livro de Ezequiel, que justamente quando Ezequiel, que está lá no exílio, recebe a notícia de que Jerusalém foi destruída de uma pessoa que veio de lá, é que muda. As profecias que antes eram de julgamento passam a ser profecias de restauração. Então Jerusalém é destruída e Deus promete que ele iria retornar. Deus promete que ele voltaria a habitar no meio do seu povo. Só que aí o povo volta do exílio. E as promessas que Deus havia feito parece que não foram cumpridas. Afinal, Deus não voltou para o templo. Afinal, a presença de Deus não tinha voltado para o meio do seu povo. O povo vivia, estava em Jerusalém, estava na sua terra, reconstruiu o templo, mas o livro de Malaquias vai contar que os sacerdotes estavam entediados, porque Deus não tinha voltado para o templo. Eles estavam entediados com os sacrifícios ali. Deus não tinha voltado, a glória de Deus não tinha voltado. E o povo não via sentido. O povo tinha fugido do exílio físico, mas ainda estava em um exílio espiritual. Afinal, quem governava sobre eles era a Pérsia, depois o Alexandre, depois os gregos, e depois Roma. Quem governava sobre eles eram reis estrangeiros, o rei deles não estava lá e Deus não estava no meio do povo. E aí que começam os evangelhos. Porque o Antigo Testamento ele termina nessa nota de escuridão, nessa nota de desesperança. E no meio dessa escuridão surge uma luz em Belém. E eu fico até emocionado de falar isso, porque é muito bonito. Porque o Evangelho de João começa aqui. Começa assim, ele era o verbo e o verbo tabernaculou entre os homens. Ou seja, o verbo se fez templo entre os homens. Antes a presença de Deus estava confinada a um templo. Agora Deus desceu em carne para habitar no meio do seu povo. Ou seja, a promessa de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, de que Deus voltaria a habitar no meio do seu povo e reinaria no meio do seu povo, é cumprida por meio de Jesus. E o sacerdote e Zacarias, no Evangelho de Lucas, fala isso muito bem. Bendito seja o Senhor, porque ele visitou o seu povo. É isso que é o Natal. É Deus voltando para o seu povo. É Deus visitando o seu povo para redimir ele, para fazer o que o seu povo não foi capaz de fazer. Maravilhoso. Essa é a história. Quem quiser aceitar Jesus, inclusive, eu tô falando sério, pode mandar nos comentários aqui que a gente vai entrar em contato. E é isso, gente. O Natal é isso. E o papo tá tão gostoso que já tem 1 hora que a gente tá conversando. Não, nem tá? vi passar. Nem vi passar, tem 200 perguntas aqui ainda, mas a gente precisa encerrar. Mas eu quero ainda 2 coisinhas. Primeiro, te encorajar a se inscrever aqui no canal, procurar a gente no Instagram também para seguir e a gente manter esse contato. Quero indicar esse livro também. É um livro que fala sobre o Jesus histórico, é um livro que eu estou lendo agora, né, no curso que eu estou fazendo. Jesus, uma breve introdução, bem breve mesmo, bem fácil de ler. A gente aprende aqui um pouco sobre o contexto histórico, político, um pouco do que a gente falou aqui, do que se esperava de Jesus, de quem Jesus foi como pessoa, como homem, o que ele fazia, o que estava rolando em Jerusalém, na Galileia naquela época. Fica essa dica de livro, é um livro bem baratinho, 50 e poucos reais, está na Amazon, está em todo lugar. Fica a dica aqui para você, inclusive para você de repente se presentear ou presentear alguma pessoa aí. Para finalizar, eu quero que o pastor Herculano conte para a gente aqui qual que é, na opinião do senhor, a maior lição que o nascimento de Jesus nos ensina.
A maior é isso que o Lucas, inclusive, acabou de falar. É Deus conosco, é o nome lá de Isaías. Manuel. Né? É o Emanuel, Deus conosco. Porque tudo que aconteceu antes era sinal, era figura, era simbolismo. Agora, nele, nós chegamos à realidade. Ele é a própria realidade prometida desde o Éden. O filho da mulher queria pisar a cabeça da serpente. Então, o objetivo do Antigo Testamento todo, de toda a história de Israel, o objetivo é Jesus, o Salvador. Então, ele é a realidade, ele não é sonho, ele é realidade. Ele é a promessa de Deus. A promessa de Deus, segundo a Bíblia, é aquilo que se cumpre. Quando nós cremos na promessa, como Abraão creu na promessa, o impossível acontece. Se nós crermos em qualquer coisa, não acontece. Mas se crermos na promessa, Jesus é a promessa de Deus para todos. Ele é, portanto, o Salvador, o Deus encarnado, o Deus, Filho de Deus, que resolveu nos salvar doando a sua própria vida. Então, Amém. Natal é simplesmente o início histórico da redenção. Porque a redenção, ela começa no céu, então é espiritual. Mas ela é histórica, como Jesus é do céu, é Deus. Mas ele é histórico, porque ele desceu e viveu entre nós. Então, o nascimento, ele está atrelado. Se ele não nascesse, ele não falaria o que ele falou, ele não faria o que fez, ele não morreria na cruz como ele morreu, ele não subiria ao céu e nem teria a promessa que hoje temos, que é da sua segunda vinda. Tudo começou com o nascimento. Então, portanto, numa viagem, a nossa saída, o nosso primeiro passo e até a chegada tem o mesmo valor. Nós nunca podemos chegar a lugar algum sem dar o primeiro passo. Então, o nascimento dele é realmente a concretização de toda a promessa que desenrolaria aquilo que Paulo chamou da plenitude dos tempos, o tempo mais importante da história da humanidade. Então, o nascimento é isso, significa tudo isso para nós, e por isso nós devemos honrá-lo e louvar a Deus, como os anjos o fizeram no seu nascimento. Sim, amém. Quando eles apareceram, louvaram a Deus. Maria adorou ao Senhor quando Gabriel, o anjo, se aproximou dela e levou-lhe as boas novas, que ela seria a mãe do Salvador. Então eu acredito que essa data tem que ser uma data, mais uma, e uma importante, para nós adorarmos e agradecermos a Deus, o Pai, por Jesus, seu Filho, porque o Pai que tinha um filho, doou esse seu filho. Fez com que esse seu filho vivesse aqui vários anos e tivesse uma experiência até dolorosa por nós. Então foi o nascimento que proporcionou isso. Então, a Deus toda a glória por esse fato tão especial, inesquecível, o qual nós realmente devemos festejar e agradecer a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, viu, Lucas, pela sua participação. Foi uma bênção. Obrigado, pastor, pela participação do senhor também. Amém. E a todos vocês que chegaram até aqui, um Feliz Natal, que Deus possa te abençoar, que você tenha aprendido um pouquinho mais a respeito de Jesus e às vezes a gente vê ali de uma forma tão pequena, né? Como que a história, como que a compreensão de tudo isso não tem nenhum fato isolado, né? Tudo é tudo muito bem encaixado e isso nos faz aprender mais de Jesus, de entender a veracidade da história, porque não tem nenhum fato solto, não tem nada desconexo, e que mais do que entender a história, mais do que entender a teologia, que esse Jesus, que essa luz que brilhou ali em Belém, possa brilhar no seu coração. Amém. Hoje. Essa mesma luz, essa mesma paz, esse mesmo Senhor, esse mesmo Rei pode te alcançar hoje. Basta que você faça uma oração aí no seu lugar, onde você estiver, e peça para que Ele more no seu coração, para que Ele se revele, como foi falado aqui, a você. E no mais, um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Aproveite aí a festa, não fica com besteira, mas Natal, mas tem uma árvore de Natal. Não,
Foi Deus que criou a árvore, então deixa ela quietinha lá. Aproveita para você pedir perdão, para você abraçar, para você abrir sua Bíblia, para você pregar o Evangelho. E é isso aí. Semana que vem já é um outro assunto, né? Nós vamos falar sobre as perspectivas para o ano de 2025, como fazer planos, metas, como lidar com a frustração de um ano que passou e talvez não foi aquele melhor ano. E a gente vai receber aqui a Tuca Moreira, que vai falar um pouco sobre isso para a gente, tá? Mas obrigado mais uma vez aos meus convidados de honra aqui. Obrigado você pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro, sempre toda terça-feira, 2 horas da tarde. Abração para vocês, até mais, tchau, tchau.